Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos ao culto online da Primeira Igreja Presbiteriana da Barra. Estamos aqui com muita alegria no nosso coração, levando esse culto ao seu lar, à sua casa, que agora você possa concentrar 100% nesse culto e que seja uma bênção para a sua vida, amém? Eu quero convidar você a abrir no Salmo 145. Vamos ler o Salmo 145 com alegria no nosso coração, amém? Em nome de Jesus, concentra agora aí, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos ouvir uma palavra especial, então vai preparando o seu coração em nome de Jesus. Salmo 145 diz: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, Ele é grande mesmo, irmãos, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável, amém, irmãos? Vamos exaltar esse Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, porque o nosso Deus é grande e Ele é digno da nossa adoração e louvor. Vamos orar? Senhor, nós apresentamos o nosso coração mais uma vez diante do Senhor. Eu apresento cada irmão e irmã que está chegando a esse culto, que seja um momento agradável ao Senhor. Abençoe os louvores que forem entoados, abençoe, meu Deus, a palavra que vai ser anunciada nessa noite, que tudo aqui seja agradável ao Senhor e seja algo muito, muito edificante para as nossas vidas. Pai, nós te adoramos por essa oportunidade, bendizemos o teu nome e exaltemos o Senhor com todo o nosso coração. Amém. Vamos nós louvar o Senhor com alegria. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos estarmos mais uma noite nos alegrando, estarmos na presença desse Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, aquele que tem zelado por as nossas vidas. Nós vamos louvar Ele com gratidão, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, por tudo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Amém? Você quer celebrar conosco nessa noite? Amém? Eu não estou te vendo, mas a gente pode bater palma cada um da sua casa, né? Então vamos embora. Então, bater palma aí, ó, que coisa bonita. Vamos lá. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas de tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo
Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, pelos milagres, por tudo. Glória a Deus. Que você possa se alegrar nesse Deus Todo-Poderoso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ainda que a gente não está conseguindo vir para o templo, adorarmos juntos, mas a nossa adoração, ela continua muito forte quando nós estamos unidos. Você aí, a gente aqui, para glorificar a Deus através das canções, num só espírito. Amém? Numa só unidade. Louvando e exaltando a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brecha, no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar, e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brecha, no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Canta com a gente, vai lá. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa. Alegrei-me. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me, alegrei-me. Glória a Deus. Nós estamos felizes, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é o motivo da nossa canção. Glória a Deus. Nós queremos mais uma vez fazer menção do teu santo nome nas nossas canções, na nossa música, na nossa adoração, através de cantos, na musicalidade, e declarar que o nosso coração queima pela tua presença. A nossa vontade é estarmos sempre em adoração, em reverência, em santidade, com tremor diante da tua presença, Pai.
Nós te pedimos, vem com o teu fogo sobre a nação brasileira, sobre a nação, o mundo todo. Vem com a tua presença, vem com o teu fogo sobre nós. Meu coração quer tua presença. Meu coração quer te adorar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, Senhor. Vem com teu fogo, vem com tua glória, vem neste lugar, Senhor. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Meu coração quer tua presença. Meu coração quer te adorar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Declare, cante pra ele, traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem, 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 vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. É Ele que traz tudo novo sobre a sua vida. É Ele que traz aquilo que estava ferido sobre a sua vida, traz cura. É Ele que te dá um novo ânimo para você prosseguir. É Ele que está aqui, que está aí do seu lado. Traz renovo, vasos novos pra te adorar.
Amém. Graça e paz do nosso Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos que estão aí participando desse culto maravilhoso conosco. Esse momento, amados irmãos, é um momento de nós dedicarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu tenho uma palavra de gratidão em nome do Conselho da Igreja para a vida de todos os membros que no meio dessa pandemia, apesar de estarmos distanciados, distantes do templo para o culto, esses amados irmãos têm se mantido fiéis com os seus dízimos e com as suas ofertas. Nós nos alegramos muito no Senhor por sua vida, amado irmão, que você entende que apesar de estarmos afastados, nós como igreja, nós temos que manter os nossos compromissos. Nós continuamos mantendo os funcionários da igreja, nós continuamos a fazer as obras da igreja, não paramos, estamos fazendo as obras da igreja. Você que é membro sabe que nós estamos reformando o templo e nós continuamos fazendo isso nesse tempo de pandemia. Quando você retornar aqui, quando nós retornarmos para os cultos presenciais, você vai perceber a mudança que está acontecendo aqui. Então louvamos o Senhor, você membro da igreja, que entende que precisa honrar a Deus, mantendo assim a obra do Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. Louvamos o Senhor, oramos para que você continue assim firme no propósito que você fez diante do Senhor. Que Deus te dê forças para você continuar honrando a sua palavra, quando foi dada aqui na frente dessa igreja, quando você foi recebido como membro, quando você foi batizada. Que Deus abençoe sua vida, que Deus faça multiplicar cada dia mais na sua casa a provisão do Senhor. A segunda palavra é para você, membro da igreja, que não é dizimista, não é ofertante. Você urgentemente precisa rever essa questão na sua vida. Se você é membro da igreja, se você está trabalhando, se você tem de alguma forma, seja ganhando do governo, ou seja pelo seu trabalho, você está tendo sua renda, você precisa honrar o Senhor devolvendo o que é do Senhor, seu dízimo e a sua oferta. Não só o dízimo e a oferta ao Senhor. Se você não entrega o seu dízimo, sua oferta, o seu culto está incompleto. Faz parte do nosso culto adorar o Senhor, a leitura da palavra Bíblia, a pregação da palavra, a entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e quando assim Deus permite, nós ministramos a ceia do Senhor. Isso tudo faz parte do culto a Deus. Quando nós não devolvemos a parte do Senhor, o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos deixando de lado essa parte importante do culto a Deus. Você precisa rever isso, que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu coração, converta o teu coração e o teu bolso ao Senhor. Você precisa entrar nessa jornada com a gente, irmão. Você precisa nos ajudar nessa jornada, porque juntos somos melhores. Se você não nos ajuda, fica pesado mais para alguns. Você faz parte da nossa igreja, você é membro dessa igreja, você precisa assumir o seu papel diante de Deus e diante da igreja. Nós estamos orando por sua vida também. O conselho da igreja tem orado por sua vida, para que Deus abençoe sua casa, para que Deus continue te dando graça e que você entenda o quanto é precioso poder ofertar e abençoar a casa do Senhor. Quero orar com você e depois você separe aí seu dízimo, a sua oferta. Se você não tem como depositar, fazer o depósito, a transferência para a conta da igreja, ligue para mim, para algum presbítero ou para algum diácono, que nós vamos providenciar um meio para que você possa entregar o seu dízimo e a sua oferta. Vamos orar? Deus querido, nesse momento queremos abençoar em nome do Senhor Jesus todas as famílias da nossa igreja, os teus servos e servas que fazem parte dessa comunidade. Ó Deus, agradecemos por cada um deles, por cada uma família.
rogamos as bênçãos do Senhor sobre cada um, a provisão do Senhor, que o Senhor, ó Deus, a cada dia dê o sustento para cada irmão, cada irmã, cada casa, cada família. Ó Deus, eu peço-te uma bênção muito especial para a vida daqueles teus servos que entendem, ó Deus, o quanto é precioso manter, ó Deus, a casa do Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor continue, ó Deus, colocando essa certeza nesse coração, para que possamos, ó Deus, seguir em frente. Continuamos, ó Deus, sempre honrando ao Senhor, ó Deus, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Abençoe, ó Deus, também aqueles que ainda não são dizimistas, não são ofertantes, que eles possam, ó Deus, nesse momento, serem, ó Deus, encorajados, ó Deus, pelo Teu Espírito, a se tornarem, ó Deus, dizimistas fiéis, ó Deus, ofertantes fiéis, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor abençoe a vida dos Teus servos e servas, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar a Deus. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Seu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Vamos declarar: vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Seu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois cante, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor.
Amém. Amados irmãos, quero ler a palavra de Deus que está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 17 em diante, que diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Amém. Aleluia. Deus querido, fala o nosso coração. Tem misericórdia. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, semana passada preguei neste mesmo capítulo, no versículo 3 ao versículo 6, quando o apóstolo Pedro, ele se dirige para os irmãos que estavam na dispersão. Alguns irmãos que, por causa do amor a Cristo, por causa agora de fazer a obra de Deus, eles foram perseguidos, estavam sob perseguição. E por causa dessa perseguição, eles precisaram sair de suas cidades e se espalharam pela terra. Esses irmãos agora, longe das suas casas, longe do convívio familiar, eles estavam debaixo de opressão, debaixo de lutas e tribulações. O apóstolo Pedro escreve para esses irmãos, e essas palavras refletem para nós nos nossos dias, porque nós também passamos por lutas, por tribulações, e essas palavras do apóstolo Pedro, que foram ditas para aqueles irmãos da dispersão, essas palavras também fazem efeito para nós. Essas verdades são verdades para a nossa vida. O apóstolo Pedro diz: olha, vocês deveriam se alegrar. Na verdade, vocês deveriam explodir de alegria, porque vocês agora, em Cristo Jesus, foram regenerados. Vocês têm uma nova vida. Vocês agora têm uma vida que é vida abundante. O apóstolo Pedro fala assim: não só vocês agora em Cristo tiveram uma nova vida, mas Deus colocou em vocês uma viva esperança. Uma esperança que não pode morrer. Uma esperança que não vai se frustrar. É uma verdade eterna. É algo que realmente irá acontecer. E o que o apóstolo Pedro está falando? Olha, todas as promessas de Deus. Vocês agora devem exultar, porque vocês têm a certeza do que as promessas de Deus irão se cumprir, apesar das lutas, das tribulações dessa vida. Vocês também deveriam exultar por causa da herança que vocês têm em Cristo Jesus. Vocês são co-herdeiros com Cristo de todas as coisas e também serão guardados pelo poder de Deus. O apóstolo Pedro está falando: vocês podem se alegrar, vocês deveriam se exultar diante de Deus. Vocês deveriam exultar e explodir de alegria diante de Deus, porque vocês são guardados pelo poder de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Essas palavras nos traz alento, alegria, paz, segurança, porque apesar de toda luta e tribulação que possamos passar nessa vida, nós somos guardados pelo Senhor. Nós temos uma nova vida, nós temos uma nova esperança, nós somos herdeiros de todas as coisas e somos guardados pelo Senhor. Essas são verdades que eu e você nessa noite precisamos assentar no nosso coração e precisamos viver através delas. Mas o apóstolo Pedro, ele não só está preocupado em animar, encorajar a vida dos nossos irmãos, como a nossa vida, mas também o apóstolo Pedro, como apóstolo de Cristo Jesus, como aquele que veio para ensinar a igreja do Senhor, ele está muito preocupado como nós nos portamos nessa nova vida.
O apóstolo Pedro, ele fala assim, olha, vocês que invocam a Deus como Pai, nós agora que temos a nova vida em Cristo Jesus, nós que fomos salvos por Cristo Jesus, nós que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, nós que fomos, como diz o apóstolo Pedro, resgatados daquela vida fútil, daquela vida improdutiva, daquela vida sem propósito, daquela vida sem utilidade. Nós fomos resgatados daquela vida, nós que estávamos presos, nós que estávamos num lamaçal de pecados, nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus, e o Senhor Jesus pagou esse resgate, nós fomos comprados pelo Senhor Jesus para a nova vida. O apóstolo Pedro fala que nós fomos resgatados não pelo preço de ouro e de prata. Para o apóstolo Pedro, essas duas coisas são perecíveis. Nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo, por algo que não tem preço, não temos como mensurar o preço, o valor do sangue de Cristo. Foi esse o valor pago por minha vida e por sua vida. E o apóstolo Pedro, ele está falando assim, olha, vocês que agora têm a nova vida em Cristo Jesus, vocês que foram resgatados por Cristo Jesus para uma nova vida, agora vocês não têm mais uma vida fútil, ao contrário, vocês têm uma vida relevante, vocês têm uma vida agora que ganhou importância, e ganhou profundidade, valor, relevância. Agora, vocês que chamam Deus de Pai e recorrem-se a Deus como Pai, vocês precisam ter também em mente que esse mesmo Deus que resgatou a vida de vocês, vocês que estavam mortos nos delitos e pecados, vocês que estavam condenados à destruição eterna, vocês que tinham uma vida fútil, estavam escravizados no pecado, vocês tinham uma vida desgraçada. Em Cristo Jesus, agora, Ele pagou um preço por nós, Ele nos resgatou por um alto preço, o preço do seu sangue, e Ele nos comprou para si. Por isso agora vocês deveriam tomar cuidado, porque esse mesmo Deus que comprou vocês, esse mesmo Deus que agora vocês o chamam de Pai, esse mesmo Deus é aquele que julga cada um de vós. Cada um de vós. Vocês devem viver nessa vida, na perspectiva que o tempo que vocês passaram por aqui é um tempo muito escasso, muito pequeno. E é por isso que o apóstolo Pedro fala assim, olha, durante o tempo da vossa peregrinação, porque vocês não são nem daqui, vocês não são dessa terra, vocês não pertencem mais a essa terra. Vocês são cidadãos do reino dos céus. Você está me entendendo? Você está entendendo o que o apóstolo Pedro está falando? Eu e você agora, que vivíamos uma vida inútil, e ele dá o nome de uma vida fútil, uma vida sem valor algum, sem relevância, agora fomos comprados por Cristo e foi pago por nós um alto preço, um preço como de um cordeiro sem mancha, um cordeiro puro, sem mácula, sem defeito, o sangue de Cristo, para que nós pudéssemos viver uma nova vida, uma vida agora como cidadãos do reino dos céus. O apóstolo Pedro está falando assim, por isso, levando em consideração tudo isso que Cristo fez por nós, vocês devem levar em consideração como vocês vão se proceder nesse tempo que vocês vão passar aqui nessa vida agora. Vocês devem ter em mente que vocês são cidadãos do reino dos céus. Vocês estão aqui nessa terra só de passagem. Vocês estão peregrinando por essa terra. Por isso, nós não devemos nos apegar a nada nessa vida. Nós não devemos nos apegar a coisas dessa vida. E nem à nossa própria vida. Se tem uma coisa que a pandemia tem revelado a muitas pessoas, tem revelado a
incredulidade. As pessoas agora no tempo de angústia, de provação, no tempo de escassez, revelam uma incredulidade. Isso tem sido revelado a cada dia na vida de muitos. Aquela vida que essa pessoa achava que era uma vida muito religiosa, uma vida diante de Deus, agora tem se revelado palha, feno, que se queimou com o fogo. Outra coisa que tem se revelado nesse tempo de pandemia é a idolatria pela vida. E eu não estou dizendo que nós não devemos ter cuidado com a nossa vida. Eu acabei de dizer que a nossa vida é preciosa demais, porque a nossa vida foi comprada pelo sangue de Cristo. E foi nos dado uma nova vida. Mas nós temos que ter cuidado, porque nós que falamos que não somos idólatras, podemos idolatrar a nossa vida. Pessoas que falam que creem em Cristo Jesus, pessoas que conhecem a palavra de Deus, estão desesperadas com medo da morte. Quem deve estar desesperado com medo da morte são os ímpios, pessoas que não conhecem Jesus, porque a única coisa que eles têm para se agarrar é esta vida. E por isso essas pessoas se desesperam com a possibilidade de morrer, porque se morrerem não tem nada mais. A única coisa que eles têm é essa vida, e mesmo que seja uma vida desgraçada. Mas nós não. Nós agora temos uma vida cheia de graça, uma vida abundante. E nós cuidamos dessa vida, porque agora esse corpo aqui é templo do Espírito Santo. Mas de forma nenhuma eu tenho medo da morte, porque a morte já foi vencida na cruz do Calvário. Eu não tenho medo das lutas e tribulações, porque o apóstolo Pedro já disse aqui no versículo 5 do primeiro capítulo, que nós somos guardados pelo poder de Deus. Então, eu que chamo Deus de Pai, eu preciso entender que eu estou aqui nessa vida por um breve tempo. A minha cidade é a mansão celestial. Eu não sou desse mundo. A minha esperança não está aqui nesse mundo, mas a minha esperança está no céu com o Senhor Jesus. E a minha expectativa é a volta de Cristo. A minha grande expectativa é de eu me encontrar com o Senhor. O que eu tenho visto e ouvido são muitos crentes falando assim: pastor, você acha com tudo isso que está acontecendo? Olha a pandemia, olha os gafanhotos que estão chegando, as pragas do Egito. Irmão, não são pragas do Egito, a praga do Egito foi a praga do Egito. Oh pastor, mas são sinais dos últimos dias. São, mas só que os últimos dias são desde quando o Senhor Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus. O apóstolo Paulo, ele viveu a sua vida na perspectiva dos últimos dias. O apóstolo Pedro, quando ele escreve essa carta aqui, ele estava vivendo na expectativa e na perspectiva dos últimos dias. E nada abalava o coração de Paulo, Pedro e João. Na verdade, eles ansiavam pela volta de Cristo. E eu tenho visto muitos irmãos preocupados com os últimos dias, com a volta do Senhor, enquanto nós deveríamos ansiar pela volta do Senhor. Essas coisas que estão acontecendo, a pandemia, essas pragas que chegam, as doenças, deveriam só trazer segurança para a nossa vida de que a palavra de Deus está se cumprindo e que nós estamos caminhando em direção à volta de Cristo Jesus. E o nosso desejo é se encontrar com o Senhor. Por isso que o apóstolo Pedro está falando assim: olha, vocês são peregrinos aqui, vocês não devem estabelecer residências nesse lugar, porque vocês são peregrinos, vocês não são daqui, vocês viverão aqui um breve tempo, e vocês devem tomar cuidado como vocês vivem. A nova vida em Cristo Jesus nos traz responsabilidades. É claro que nós temos a nova vida em Cristo Jesus, essa vida abundante, cheia de graça, de glória de Deus. Mas essa nova vida nos traz responsabilidades. Nós temos que viver, como o apóstolo Pedro está falando, nessa vida com temor. E por que temor?
Porque esse mesmo Deus que fez tudo isso por nós, esse Deus que nós chamamos de Pai, é esse Deus que nos julga. Esse Deus é que julga todos os nossos atos. Nós estamos diante de Deus e nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E o apóstolo Pedro está falando assim: olha, o Deus que vocês invocam a cada dia como Pai, esse mesmo não faz acepção de pessoas. Olha que coisa interessante. O Evangelho nos diz que Deus não faz acepção de pessoas no que diz respeito a salvá-las. Mas também esse mesmo Deus que não faz acepção de pessoas para salvá-las, esse mesmo Deus não faz acepção de pessoas para julgá-las. E o apóstolo Pedro está falando assim: olha, vocês deveriam viver com temor nesse tempo de peregrinação, porque esse mesmo Deus que salvou, esse mesmo Deus que deu nova vida, esse mesmo Deus que vocês chamam de Pai, esse mesmo Deus que julga cada um de vocês. Por isso vocês devem ter muito cuidado como vocês se portam, como vocês procedem nessa vida, porque vocês foram resgatados. Vocês foram resgatados do modo fútil que vocês viviam. Vocês viviam a vida desgraçada e caminhando para a morte eterna, mas agora vocês têm uma nova vida. Vocês são cidadãos do reino dos céus e vocês devem se portar como cidadãos do reino dos céus. Então vocês deveriam viver com temor, porque Deus é um Deus zeloso. O Senhor que te comprou, que deu o seu sangue por você, meu amado irmão, é um Deus zeloso. E Ele tem um zelo muito grande por sua glória, pelo seu nome. E por isso que o apóstolo Pedro está falando assim: vocês que invocam a Deus como Pai, você que chama Deus de Pai, você deve saber qual é o peso que isso tem sobre a sua vida. Porque Deus é um Deus zeloso para com o seu nome. Deus é um Deus zeloso para com a sua glória. Deus é um Deus zeloso para com a sua igreja. Nós que somos propriedades exclusivas de Deus, nós somos um povo santo, nós somos separados para Deus, nós somos separados para a glória. Nós não podemos agora vivermos, como diz o apóstolo Paulo, da mesma forma que nós vivíamos no tempo da ignorância, nas paixões desse mundo. Ao contrário, agora, nessa nova vida, eu busco viver uma vida de santidade, uma vida que glorifica o nome de Deus, uma vida que vai refletir as virtudes de Deus. Porque esse mesmo Deus que nos deu vida, vida abundante, nos deu uma herança eterna, esse mesmo Deus nos julga com o objetivo de nos disciplinar. A palavra aqui, falando que Deus nos julga, não está querendo dizer que lá no último dia irá nos julgar e nos condenar, não. O apóstolo Paulo aqui está falando para crentes. E todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus, não serão condenados. O que o apóstolo Pedro está falando aqui é que o Senhor Deus nos julga agora. E o objetivo de julgar as nossas ações agora tem como objetivo nos disciplinar e nos corrigir. E o apóstolo Pedro está falando assim: você deveria temer a disciplina de Deus. Você deveria temer a correção de Deus. É como aquele filho que sente vergonha de ser disciplinado pelo pai, porque ele tem tanta paixão pelo pai, ele reconhece quem o pai é, e ele quer viver uma vida que agrada ao pai. Por isso, ele teme fazer alguma coisa que desagrada ao pai, para não ser repreendido. Porque, por mais que a repreensão doa no seu corpo, na sua alma, no seu sentimento, dói muito mais pela decepção que ele traz a seu pai. Por isso nós deveríamos sentir um temor muito grande de desagradar a Deus. E por quê? Por causa de tudo que Ele fez por nós, pelo seu amor para conosco, porque Ele deu sua vida por nós, porque Ele nos resgatou, por toda a sua obra a nosso favor, pela herança que nós temos agora em Cristo Jesus. Deus já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. Por isso agora eu temo
E eu vivo por essa vida com um santo temor no meu coração, porque eu não quero decepcionar, eu não quero errar, eu não quero fazer nada que venha contra a vontade do meu Senhor, porque eu vivo agora para agradá-lo, eu vivo para glorificar, e esse é o objetivo da minha vida, glorificar a Deus. Eu vivo para refletir as virtudes do Eterno. Por isso o apóstolo Pedro está falando assim, olha, vocês devem se preocupar agora como vocês se portam. Vocês devem se preocupar com cada proceder de vocês, porque vocês foram salvos, vocês foram redimidos, vocês foram comprados. Eu lembro da história de um menino que gostava muito de barcos, de navegação, e ele construiu um barco grande para eles, de madeira. Levou muito tempo construindo aquele barco, com todos os detalhes. Ele pintou o seu barquinho, colocou um mastro, colocou uma vela, e levou para o riacho. E colocou o barquinho, e aquele barquinho foi navegando, ele ficou alegre, e foi acompanhando aquele barquinho, mas de repente soprou um vento bem forte, e aquele vento levou o barquinho para muito longe daquele menino. Por mais que ele corresse tentando resgatar, não conseguiu, e ele perdeu. Aquele barquinho se perdeu no rio. Dias depois ele estava caminhando pela rua da cidade, e ele olhou pela vitrine de uma loja, e o que ele vê lá? O seu barquinho em exposição para ser vendido. Ele entra e fala com o dono daquela loja, olha, aquele barquinho ali é meu, eu que construí aquele barquinho, eu que fiz ele com todos os detalhes, e você podia me devolver porque eu gosto tanto dele, ele me custou o tempo para fazê-lo, eu levei muito tempo, queimei muito neurônio para fazê-lo. O dono virou para ele e falou assim, olha, ele pode até ter sido seu, mas agora ele é meu, eu o encontrei, eu o achei, e ele está aqui para vender. Só tem uma forma de você sair daqui com ele, é pagando o preço que eu estou pedindo. O menino não tinha nada. Esse menino, ele fica triste, mas ele olha para aquele homem e fala assim, você vai me prometer que não vai vender para ninguém. Esse barquinho é meu e eu vou resgatá-lo. Eu vou pagar o preço que você quer. Esse menino volta para casa, ele junta o dinheiro, pede um pouco de dinheiro ao seu pai e sua mãe, e ele dias depois, ele volta com toda alegria naquela loja e compra aquele barquinho que tinha sido feito por ele, é obra do seu amor, do seu cuidado. Agora ele compra, ele paga o preço que foi exigido, e ele sai com toda alegria, e sai falando o seguinte, agora esse barquinho é duplamente meu, porque eu o fiz, e agora eu o comprei. O apóstolo Pedro está falando assim, da mesma forma, nós fomos criados pelo Senhor Deus, Deus nos fez, mas nós fomos levados para longe de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos, mas o Senhor Jesus nos comprou novamente. Não dá para comparar, é claro, o preço que aquele menino pagou pelo barquinho em relação a nós, em relação ao que Deus pagou por mim e por você. Por isso que Deus tem um zelo enorme por sua vida. Por isso que agora eu devo viver em santidade, porque eu fui separado para Deus. Por isso agora eu devo viver agora com um novo entendimento e viver uma vida sóbria diante de Deus, como servo de Deus, como cidadão do reino dos céus. Eu devo viver a cada momento para a glória do Senhor e com o objetivo de glorificar sempre o nome de Deus. É isso que eu e você estamos fazendo. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus nos dê o discernimento para vivermos dessa forma que o apóstolo Pedro está nos dizendo. Nesse pouco tempo que nos resta nesse mundo, somos aqui nesse mundo peregrinos, estamos de passagem, estamos indo para Nova Jerusalém. A nossa terra não é aqui, o nosso lugar é no céu, e nós ansiamos para ir para lá. Enquanto nós vivemos aqui,
passando lutas e tribulações, somos guardados pelo poder do Senhor, vivendo a nova vida, mas tendo cuidado de cada dia, em cada momento, com o nosso proceder, como nós nos portamos diante dessa geração, porque nós queremos agradar a Deus e nós vivemos para glorificar o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, muito obrigado por sua palavra, muito obrigado por nossa vida, essa nova vida que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos, ó Deus, a nos portarmos aqui com um santo temor, porque o Senhor é o mesmo Deus que nos comprou, nos salvou, nos deu a nova vida, mas é o mesmo Deus que nos julga, nos corrige. Ó Deus, nós não queremos, ó Deus, fazer algo que seja contrário à Tua vontade, porque o propósito da nossa vida é glorificar o Senhor e queremos viver o propósito de Deus. Ó Deus, se temos feito algo que desagradou o Senhor ou desagrada, agora, ó Deus, queremos abandonar e queremos, ó Deus, confessar o nosso pecado. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados e queremos viver, ó Deus, para agradar e glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor seja glorificado em nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão. Tenha uma semana maravilhosa. Que Deus te dê graça, te dê sabedoria, te dê ânimo para uma nova semana. Que o Senhor Jesus te abençoe. Abençoe sua casa, abençoe sua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unido, sem brecha, no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor.